Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo da Casa da Prece. Aqui estamos já com a Fabiana hoje, que vai nos trazer, Fabiana, capítulo 15 do livro Os Mensageiros, A Viagem. Então, eu vou passar o programa para vocês, já colocamos no grupo, e aí vocês já podem, quem já leu, né, pode fazer, preparando as perguntas, os comentários, complementações, tudo é bem-vindo, né, para o nosso estudo. Então, hoje nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos. No item 4, os bons espíritas. Em mediunidade, nós vamos continuar estudando sobre a influência espiritual. E dos mensageiros, nós vamos ver hoje o capítulo 15, a viagem. Isso? Então, neste momento, já unindo os nossos corações e nos projetando a esta casa que nos recebe, recebendo os abraços amigos que aqui também recebíamos antigamente, sentindo esse calor humano, e recebendo principalmente nesta noite os abraços dos amigos espirituais que nos aguardam neste momento. Que esses abraços de luz, de paz e de amor possam se estender a todos os lares. E assim todos juntos, unindo os nossos corações aos nossos mentores, aos mentores desta casa, deste estudo, vamos em busca do Mestre Jesus. Rogar, Senhor, que se conosco nesta noite, que nos inspire, que inspire a nossa querida Fabiana para nos trazer os ensinamentos do livro. E te rogamos, Mestre, que nos ajude a abrir os nossos corações ao entendimento dos ensinamentos desta noite. E assim, nesse momento, possamos nos dirigir à Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, é tudo aquilo que nós que estamos estudando, que nós que já começamos a nossa caminhada evolutiva, é aquilo que nós almejamos, é aquilo que um dia queremos todos ser. Então, conta-nos Mateus que Jesus disse o seguinte sobre os caracteres da perfeição: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos tem ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para ser de filhos do vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede logo vós perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E no item 4, os Espíritos nos falam sobre o que é ser um bom espírita, sobre os bons espíritos. Ele diz o seguinte, que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima,
que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem nas realidades das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e com os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhe parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria. Ele dá uma percepção mais clara do futuro.
Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. É como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então, hoje o nosso Evangelho, como toda semana, ele nos traz muito sobre os temas que nós conversaremos. Então, hoje, na mediunidade, nós vamos continuar vendo a influência espiritual que começamos a semana passada. Então, a semana passada, nós vimos que para ter um intercâmbio mediúnico, é necessário que se construa uma atmosfera perispirítica, que ela é composta inicialmente pelo despreendimento do médium, que em recolhimento, em prece, consegue afrouxar um pouquinho os laços que o prende à matéria e deste jeito exteriora o seu perispírito, que consegue ver, ouvir e interagir com o mundo espiritual. Além dessa esterilização do perispírito, é necessário que ocorra uma afinização de fluidos, do fluido do médium com o fluido do espírito comunicante. Os dois perispíritos têm que se combinarem para que o processo continue. E o terceiro é a sintonia de pensamentos e sentimentos entre o médium e o comunicante, para que por aí ocorra a transmissão da mensagem. Então, a mensagem ela vem de mente do espírito comunicante para a mente do médium, que aí ele, conforme o grau da sua mediunidade, o tipo da sua mediunidade, ele transmite para o seu órgão ou ele interpreta da forma que ele entendeu. Mas esta mensagem, ela ocorre através de pensamentos e sentimentos. Então, por isso que o médium precisa estar em condições de captar esta mensagem. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são energias que a gente transmite. E nesta transmissão, nós captamos também a energia do perispírito. Então, é nesse conjunto de exteriorização do médium, com a afinidade fluídica, com a sintonia de pensamentos e sentimentos, que a mensagem ocorre. E também, nesse estado, se permite um maior ou menor equilíbrio do médium. Então, hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o médium educado. Então, nós sabemos que o médium é um instrumento do espírito para a transmissão das suas mensagens. Mas também já aprendemos que o médium é totalmente responsável pelo desempenho da sua tarefa. Em qualquer condição que ele esteja, em qualquer tipo de mediunidade, o médium é responsável, em primeiro lugar, pela comunicação que ele vai trazer. Então, aqui eles nos explicam que essa responsabilidade, para se adquirir esta responsabilidade, requer muita dedicação e não é na hora do fenômeno que se adquire. Então, que essa responsabilidade, ela deve fazer parte do médium no seu dia a dia, em tudo que ele fizer. Ele tem que ser responsável por todos os seus atos, pensamentos e sentimentos, no dia a dia, no desempenho das suas atividades, no sentido exato do dever. Então, nós já vimos nas semanas anteriores que o Evangelho ele nos traz o que é o dever. Então, ele diz o seguinte, que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade
ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite em que não desejarias ver transposto em relação a si mesmo. Então nós temos responsabilidade em tudo que fazemos, porque os nossos atos chegam até o nosso próximo. E temos também a responsabilidade de colocar, de saber como deixar que esses fatos interfiram na gente. E também nós já vimos, e aqui também nos é trazido, que a mediunidade em si, a faculdade mediúnica, não é indício de elevação moral. Então, todos nós somos médios, todos nós nascemos com uma mediunidade num grau ou maior, e todos nós somos responsáveis por ela. Então, não é indício de moral elevada. Mas o mesmo não ocorre com o uso da mediunidade com Jesus. Então, para usarmos a mediunidade com Jesus, para sermos servidores do Cristo, aí sim nós temos que ter uma moral elevada. Temos que no dia a dia termos um esforço constante, como ele nos disse aqui no Evangelho, para que nós possamos nos melhorar. Porque disso daí dependerá a sintonia que o médium vai estabelecer com o espírito comunicante. Então, nesse caso, conforme a nossa sintonia, nós podemos nos sintonizar com espíritos elevados ou com espíritos inferiores. Lembrando que nós somos médium 24 horas por dia, não só na hora do uso da faculdade mediúnica, num trabalho mediúnico. Então, o trabalhador, ele é reconhecido sempre, não só no meio que ele está, ou na onde ele trabalha, mas ele é reconhecido pela qualidade do seu caráter. E o caráter, ele se mostra em todas as suas atividades, no dia a dia, em qualquer lugar. Ele é reconhecido pelo cultivo das virtudes. E a gente sabe que é muito difícil, né? A gente se superar todo dia na conquista das virtudes. Mas é o esforço constante, como nos diz o Evangelho, é o esforço constante que fazemos para estar sempre em direção ao bem, é que nos faz reconhecer que somos bons cristãos. E aí ele nos diz que a moral cristã, isso que o Evangelho nos traz, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, é um guia diário de conduta, que é a ele que nós devemos recorrer todas as vezes que precisamos de alguma coisa. Então, por isso que o Espiritismo não cria uma nova moral, mas ele facilita aos homens, a todos nós, a compreensão e a prática da moral do Cristo. E aí ainda o Evangelho nos traz que reconhece-se, né, o verdadeiro espírita, como vimos hoje, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, este é o caminho para que todos nós médiuns possamos começar a evoluir, a nos aperfeiçoar. E aí também nos traz que a maturidade do senso moral é inerente ao desenvolvimento do espírito encarnado. Quanto mais estudamos, quanto mais praticamos, quanto mais melhoramos as tendências negativas, trazendo positivas no local, nós iremos desenvolver essa maturidade do senso moral. Isso requer um grande esforço, um grande trabalho de todos nós para a gente quebrar os laços ainda que nos une a esses instintos mais inferiores, né? Que algumas vezes eles são muito fortes e é difícil a gente se desligar das coisas terrenas, mas no esforço constante que a gente faz a cada dia, todas as vezes que descobrimos alguma coisa não muito boa em nós, aí sim começa a nossa caminhada para a gente dominar essas má tendências. Então, para a reforma íntima, ela tem uma base. Então, precisamos primeiro de toda a codificação, de toda a literatura espírita para conhecer
tudo que o Cristo nos trouxe, tudo que os Espíritos vieram esclarecer para que a gente pudesse entender melhor. Porque assim ela propicia que a gente tenha consciência dos processos por quais nós passamos, dos processos mediúnicos, para cada tipo de mediunidade, como aquilo ocorre, e sempre lembrando que o desenvolvimento dessas faculdades deve ser feito sempre numa casa espírita, bem guardada, junto de amigos físicos, né, que estão ali nos ajudando e com todo o apoio dos mentores espirituais. Então ele diz o seguinte, que para a gente ter consciência desse processo, de suas modalidades, de suas particularidades, de como se desenvolve e das condições que o médium precisa conhecer para desenvolver a sua própria sensibilidade. Então, que nós precisamos de toda essa literatura espírita para que consigamos detectar um pouquinho como nós somos, né? O que é que nós temos, qual que é o nosso dom principal para que a gente possa desenvolvê-lo. E aí ele nos faz recomendações também, que o médium, acima de tudo, deve estar convencido da necessidade de servir ao próximo. Então, a mediunidade nos é dada para que aprendamos a servir ao próximo, nos melhorando. E neste servir ao próximo, é levando o consolo, a esperança, através de toda ligação que nós fazemos com o plano superior, sempre embasado nos ensinamentos cristãos e tendo a humildade necessária para colocar estes ensinamentos sem impor-se, né? Porque a tarefa é do Cristo, então a sua realização deve ser voltada como Cristo fazia. Então, que devemos fazer como ele fazia, porque ele é o nosso modelo e guia. E aí Emmanuel nos traz no livro Caminho, Verdade e Vida, que a experiência humana, tudo que passamos aqui na Terra, tudo que aprendemos, tudo que vivenciamos, não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendiz nessa tarefa aqui na Terra. E é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, da mesma forma que nós aprendemos, nós devemos passar esse aprendizado para o nosso próximo, quer seja nas nossas atitudes, nos nossos atos do dia a dia. E em Vinha de Luz, Emmanuel nos traz que haverá na experiência de cada um de nós. Então, ele faz uma ordem, que nessas experiências que vivenciamos, haverá a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor a cada dia e executá-la do melhor modo possível. Maravilhoso, né, Fabiana? Isso anima um pouco a gente, né? Sim, com Quando certeza. a gente pensa que temos muito ainda a aprender e a fazer, a gente vê essa interação com o plano espiritual, anima o nosso coração, né? Fica tudo mais bonito, mais fácil, né? Com certeza. Então, agora nós vamos passar para a Fabiana, então antes, vamos lá. Quem já tiver as perguntas, né? Quem tiver dúvidas, já pode ir nos colocando, nos enviando, que logo mais nós responderemos, né, Fabiana? Nos ajudar nos estudos de hoje. Agora é com você. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar então do capítulo 15 do Livro dos Mensageiros, o título A Viagem. Para que a gente possa adentrar o capítulo 15, um breve retrospecto do capítulo 14 da semana passada, que a nossa amiga Vilma nos apresentou. Acho que é importante a gente relembrar alguns pontos para dar sequência no estudo de hoje. Então, vamos lembrando que o Aniceto convidou tanto o André Luiz como o Vicente para um serviço nas crostas próximas à Terra, né? Então,
Eles ficaram bastante animados. Era a primeira vez, inclusive, que o André Luiz poderia auxiliar, né, pessoas encarnadas. Ele fala que nunca teve essa oportunidade, até porque não se sentia preparado ainda para isso. E, de fato, eles estavam em franco aprendizado, eram recém-chegados em nosso lar, né? Bastante recente ali o reconhecimento dos ministérios, do funcionamento local. Então, era a primeira vez que eles teriam essa oportunidade de algum auxílio aos encarnados. E Aniceto explicou no capítulo anterior que, de fato, eles nem conseguiriam até então fazê-lo, porque eles precisavam ter o campo da visão mais apurado, eles não tinham isso ainda, eles precisariam olhar para o outro mais do que os sintomas, entender profundamente a origem dos problemas, e por isso ele pede que eles passem, a gente vai se lembrar, no gabinete do auxílio magnético, as percepções, que era justamente onde eles teriam essa amplitude de visão. Então, passando por lá, preparados já para essa missão, eles seguem com Aniceto. Aniceto explica que eles seguirão por um caminho diferente, né? Existe uma estrada de nosso lar até a terra, que geralmente é utilizada para serviços, para que seja uma troca de informações mais rápida, de auxílio mais rápido, é uma estrada protegida, inclusive ela é utilizada no processo reencarnatório, né? Para que os espíritos que vão reencarnar não tenham problemas nesse percurso, mas eles não seguiriam por essa estrada, né? Já que era uma missão de aprendizado, de experiência, eles seguiriam então por outra estrada, e para isso o Aniceto inclusive rebaixou-se a condição do André Luiz e do Vicente, para que eles pudessem interagir melhor, para que ele pudesse entender também melhor a dificuldade que eles teriam durante esse percurso. E assim começa o capítulo 15, que o título A Viagem descreve justamente esse percurso que eles vão fazer de nosso lar até o campo, mas na verdade eles vão até um posto de serviço, um posto de socorro, que é justamente o que ocorre nesse capítulo 15. Então, tanto André Luiz como Vicente e Aniceto seguem, vão a longas distâncias usando a volitação, rapidamente, mas até que em um determinado ponto eles chegam numa atmosfera muito mais pesada, muito mais densa, que eles já começam a sentir uma dificuldade de volitação, né? Então, tanto André Luiz como Vicente não conseguem mais quase acompanhar o Aniceto, né? O Aniceto percebe isso e sugere então que eles passem a se locomover, porque ficaria mais fácil. De fato, a atmosfera já estava modificada e eles teriam dificuldade de continuar em volitação, então pede que eles comecem a se locomover, e explica que todo aquele peso, toda aquela diferença de atmosfera é decorrente de vibrações que são originárias da mente humana, dos encarnados na Terra, né? Então, apesar deles estarem a longa distância ainda da Terra, a força do pensamento das pessoas encarnadas era tão forte e fazia, né, toda uma atmosfera diferenciada, pesada, densa, escura, que eles já sentiam essa dificuldade. Então eles passam a se locomover, caminham mais um pouco, e André vai vendo que o ambiente vai ficando cada vez mais escuro, cada vez mais frio, com maior dificuldade. E Aniceto, até para reforçá-los, né, para dar-lhes ali força, coragem, fala: sigamos, vamos em frente, né, como se fosse confiem, né? E nesse momento André Luiz e Vicente sentem uma felicidade enorme e acabam percebendo que do corpo espiritual dele passa a projetar luzes, né? Então essas luzes vão sendo projetadas do corpo, de ambos, o corpo espiritual, e vai iluminando todo esse percurso, vai facilitando toda essa trajetória, né? Como se fosse uma proteção ali, uma abertura de caminhos que eles acabam recebendo. Eles ficam bastante emocionados, o capítulo fala que eles se ajoelham em agradecimento, chorando, muito, muito agradecidos. E Aniceto, inclusive, fica feliz pela atitude deles de agradecimento e comenta que o agradecimento é muito importante, que quem não sabe agradecer não sabe nem pedir e não sabe receber.
né? Então, que é um momento muito importante, aquele que eles recebem esse dom e esse bem, né, que ele chama mais à frente do capítulo, e eles vão seguindo então com essa força que facilita essa movimentação nesse campo tão difícil. E André, ainda percebendo muito e descrevendo o ambiente, vai nos contando que é tudo muito diferente, né? Um local que ele nunca imaginou, com vegetação muito densa, muito estranha, muito diferente, com animais, ele fala de aves, né, que são bastante assustadoras, que em meio ao silêncio elas passam e piam, agonizando. Então é toda uma sensação muito difícil, de um ambiente muito pesado, muito escuro. E ele não se contém e pergunta para o Aniceto, né? Sem querer, mais uma vez, fazer tantas perguntas, né? Ele pede desculpas, mas fala que onde eles estão, como é que é produzido aquilo, é um lugar que ele nunca imaginou. E Aniceto fala que, de fato, o ambiente ele é produzido, né? Como falado por essa força do pensamento dos encarnados, que naquele espaço, naquele momento, na Terra, existiam muitas lutas, muitos conflitos, muita guerra, e que a movimentação lá de auxílio era muito grande, né? Então, esse tipo de ambiente era, na verdade, uma extensão da Terra, apesar de que as pessoas encarnadas não conseguiriam ter essa profundidade de visão, né? Os encarnados não veem esse mundo que eles viam de lá, mas pela própria dificuldade que nós encarnados temos de ver, inclusive, o mundo físico, né? Então, somos muito pouco preparados para entender, para reconhecer tudo o que acontece, mesmo nessa parte mais exterior, que é desse mundo físico, quanto mais aquilo que vai além, que são mundos que ele chama de mundos sutis, que se interpenetram. Então ele fala que além da Terra existe essa projeção de pensamentos que formam esses outros mundos, e que a gente mal consegue ver aquilo que é do campo físico, apesar de todo o avanço, né, que já existe na Terra. Na época da escritura do livro também já existia, né, já se estudavam planetas, satélites, e também já havia reconhecimento de estudos sobre átomos, de física, de eletricidade, mas mesmo assim não era nada perto do que se tinha para descobrir, né? E Aniceto explica que muito do que se relaciona com o que você consegue enxergar nesses mundos mais sutis, nesses mundos fluídicos também, que são feitos desses próprios pensamentos, né, está também na condição da sua evolução. Então, se você tem uma evolução espiritual mais acentuada, quanto mais isso, mais você consegue enxergar, né? Então, estar encarnado já há uma dificuldade, né? Geralmente, quando você se desliga dessa roupagem mais grosseira, você consegue perceber algumas coisas além. Mas não é porque um espírito desencarnou, é que ele consegue necessariamente enxergar todos esses mundos mais sutis, porque tem uma extrema ligação com a evolução espiritual de cada um. E ele conta que, para além da evolução espiritual, tem também a utilidade daquela visão, né, da extensão da visão. Então, mesmo esses três que estavam vendo aquele ambiente, eles viam de forma diferente, porque cada um tinha a sua evolução, e cada um também tem um porquê de estar vendo nessa extensão, né? Nada é por acaso, existe um propósito de você enxergar também alguma coisa para utilizar também para outra coisa positiva. Então, ele explica sobre tudo isso que está sendo visto. André Luiz tenta, né, perceber tudo isso que está acontecendo, essas diferenças de vegetação, de animais, de caminhos, tudo é muito tortuoso. Ele fala de labirintos, né, que eles vão passando,
E em determinado momento, mais ao final do capítulo, o André Luiz ele relata que vultos passam correndo por ele como se fossem em fuga, né? E Aniceto explica que aquela região é de muito auxílio, né? Muitos espíritos necessitados estão por lá e existem muitos trabalhadores em auxílio a eles. Então ele pede tanto a André Luiz como a Vicente que diminua essa luz que o corpo deles está projetando, porque manter essa luz, esse bem que eles receberam perto desses espíritos sofredores, seria humilhá-los ainda mais, né, na condição que eles estavam totalmente sem luz, necessitando de tanto auxílio, e ainda se deparar com espíritos que projetam tanta luz, né? Então, para que não houvesse essa humilhação desses espíritos, que eles pensassem e minimizassem essa luz, e eles imediatamente assim fizeram e seguiram então pelo caminho mais escuro, com maior dificuldade, mas tudo com a preocupação que o Aniceto passou de auxiliar ainda mais esses irmãos necessitados, né? Durante todo o capítulo o Aniceto vai dando lições de humildade, né? Essa é mais uma delas. E mais ao final do capítulo, então, eles acabam avistando um castelo muito iluminado, que seria o posto de serviço, né? Então, como esse percurso era bastante difícil, principalmente para André Luiz e para Vicente, eles não iriam até o Campo da Paz diretamente, eles parariam em um dos postos de socorro do Campo da Paz, que eles, ao final do capítulo, eles avistam e estão já próximos, né? Então, nos próximos capítulos é que nós vamos conhecer o posto de socorro, mas esse capítulo trata sobre todo esse percurso, desde a saída de nosso lar até o posto de socorro que eles avistam ao final. Acho que são muitos os pontos interessantes desse capítulo. Ele parece um capítulo muito, muito enxuto, muito pequeno, né, que narra um trajeto, mas ele, em cada parágrafo, ele tem um apontamento bastante interessante. Eu vou comentar alguns deles e aí a gente espera o de vocês também, né, para complementar os estudos de hoje. Mas acho que a primeira observação diz respeito a essa mudança de atmosfera, né? Como esse percurso de nosso lar, mais ou menos no meio, né, entre nosso lar e a crosta da Terra, como a atmosfera muda, como o ambiente muda e como os espíritos são impactados de forma diferente, né? Então, André Luiz sentiu de uma forma, Vicente de outra, claro que eles em nível mais semelhante, mas Aniceto, claro, mesmo se rebaixando a condição dos dois, tinha muito maior condição de locomoção, mas sempre se colocava ali ao lado de ambos para auxiliar nesse aprendizado, né? Mas é interessante como parece que pela própria evolução menor, né, de Vicente e André Luiz em relação a Aniceto, eles estavam mais suscetíveis de ser incomodados por aquele ambiente, né, pelo que aquele ambiente produzia e do que ele era feito, né? Isso atingia de forma mais fácil ambos, por isso que eles precisavam também de todo esse auxílio divino que eles tiveram, recebendo essa possibilidade de projetar a luz para facilitar ali essa andança entre caminhos bastante trevosos, né? Então, esse é um primeiro ponto, que quanto mais, né, há essa aproximação, mais eles ficam suscetíveis a essa formação de pensamentos, né, que transformam esse ambiente que eles acabam se movimentando nesse percurso. E também nos faz pensar que, até por causa dessa diferença, né, vibratória dentro dessas esferas, como por ser espírito, você não pode também se movimentar livremente, né? Acho que a gente tem uma impressão de que o espírito pode se movimentar de cá para lá, onde for, né? Entra aqui, sai ali, mas parece que existe toda uma organização que você acaba ficando limitado pela vibração, né? Pela faixa vibratória daquela esfera que você se identifica
e você não entra em outra sem autorização ou sem auxílio, né? Então acaba havendo uma limitação natural, que é a identificação do que você vibra, de como você vibra com a esfera que você se encontra, né? Acho que isso fica bastante perceptível também, porque a gente vê que os espíritos também de maior elevação têm que se preparar, né, para estar num ambiente assim, como um espírito de menor elevação tem que ser auxiliado por outro para estar numa faixa vibratória maior, né, melhor. Então existe toda uma organização ali, uma limitação natural de circulação. Acho que uma outra questão é dessa produção, né, da atmosfera através de pensamentos coletivos, né? A gente repassa muito a questão, toda vez nós falamos que nós temos que ter disciplina dos nossos pensamentos, que o nosso pensamento, né, transforma o ambiente, que ele nos leva à frente ou pode nos levar para trás, né? Mas ainda assim, com toda essa dificuldade que a gente tem, ainda a gente pensa no nosso mundo, né? Que nós transformamos o ambiente da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos círculos mais próximos. Ainda assim já é tão difícil. Imagina pensar que a gente ainda contribui para uma transformação macro, né? Que a gente, além da gente prejudicar o ambiente próximo, a gente se une para prejudicar um ambiente que vai muito além do planeta Terra, né? Então é de uma responsabilidade enorme essa questão da disciplina do pensamento, né? Então se a gente já tinha uma dificuldade em disciplinar o nosso, agora a gente sabe que nós somos responsáveis também por outros ambientes, né? E que responsabilidade, porque imagine que nessas esferas existem espíritos que precisam muito de auxílio e que devem ter uma dificuldade ainda maior de conseguir seguir rumo ao auxílio, porque são influenciados por esses pensamentos pesados, negativos, né? E o quanto também nós prejudicamos os próprios espíritos trabalhadores, né, que tem toda a dificuldade de trabalhar naquela esfera com pensamentos reunidos que são tão negativos e que tornam o ambiente tão pesado, né? Então, são coisas que a gente tem que, de fato, saber para entender o tamanho da nossa responsabilidade, né? E aí a importância do estudo, né, que você sempre fala, Deise, porque se a gente não estuda e não percebe isso, a gente nunca vai imaginar até onde vai a nossa responsabilidade na produção de um pensamento, né? Acho que também tem a questão muito interessante da existência dos postos de socorro, né? Como isso é tão bem pensado e tão preparado para efetivamente auxiliar os necessitados, né? Porque se existisse só um centro, né, muitos ficariam, como o Campo da Paz, muitos ficariam no percurso, né? Então, muitos teriam muita dificuldade de fazer um trajeto tão grande, não conseguiriam, teriam menos sucesso de serem auxiliados, como os próprios trabalhadores, né, que precisam desses centros também, desses postos, para recobrarem suas energias para a execução desse trabalho, né? E tudo é tão providencial que existem vários postos de socorro espalhados para que tudo possa ser efetivamente realizado numa organização ali impressionante, né? Acho que isso também fica claro no capítulo. Acho que tem também uma questão que quando o Aniceto fala do campo de visão, né, que nós imaginamos, claro, se um espírito, quanto mais ele for evoluído, ele vai ter um campo de visão mais avançado, mas que tem algo além disso, né? Assim, você não vê por mera curiosidade, né? Você não enxerga por mera curiosidade, tudo tem um propósito, não é aleatório, né? Então, você enxerga aquilo que você vai fazer uso, que vai ter uma utilidade para alguém. Então, nós imaginamos nesse sentido que quando eles têm uma missão, um serviço de auxílio, a eles é oportunizado ver além, né, do que acontece para que possa ser, de fato, aqueles espíritos que devem ser resgatados, atingidos e que a empreitada tenha sucesso. Tudo é bastante calculado para que haja um serviço bem feito, né, para que tudo dê certo.
Rapidamente, para a gente poder entrar nas perguntas, acho que eu parei para pensar no final que é bonito também de se ver a abnegação dos espíritos que trabalham nessas faixas, né? Porque, claro que alguns, de fato, estão em elevação e vibração compatível e para estarem trabalhando ali, outros já podem estar em outros serviços e estão ali, né? Então, assim, o quanto é difícil para Vicente e André, foi difícil chegar até um posto de socorro sem auxílio, imagina para quem fica trabalhando lá, para quem faz esses processos de resgate, né? Então, é de se registrar, né, a abnegação desses espíritos que estão lá para nos auxiliar, né? E por fim, acho que durante todo o capítulo tem uma lição em cada frase do Aniceto que é de humildade, né? Acho que isso fica bastante forte no capítulo, porque ele começa no final do capítulo 14, no início do capítulo 15, ele se reduz ali à condição de ambos para seguir nessa missão, né, de André e de Vicente. Ele para e pede que eles parem de volitar e se locomovam para que eles possam, né, se sentir melhor naquele ambiente. Ele explica em meio ao capítulo que como é bonito agradecer, né? Ele fala desse momento que eles recebem um bem, um auxílio muito especial. E ao final ainda ele pede que abaixe, né, aquela luz que eles projetam para não ferir aqueles que estão procurando por ajuda, né, para que não haja uma humilhação daqueles mais necessitados. Então, acho que é recorrente, acho que essa é uma mensagem muito grande do Aniceto durante o capítulo, e acho que isso foi o que mais me marcou. Muito bom, Fabiana. A Kira, temos perguntas? Comentário de Virgínia de Moraes. Ser espírita é uma construção para sempre. Ser médium é superação diária. Isso mesmo. O médium vai a cada dia, né, formando esse seu senso moral no aprendizado, para que ele possa continuar sempre evoluindo como espírita, né? Todo espírita, ele não para de estudar. E o médium é uma condição do espírita para que ele se melhore, né? Boa noite a todos. Boa noite, Deise. Tenho uma dúvida em relação ao que você falou sobre o desenvolvimento da mediunidade mediante estar numa casa espírita com a ajuda de amigos físicos, né? Aqui é a Ilô Vasconcelos que está falando, esqueci. A minha dúvida é, por exemplo, o seu José, né, que recebe o Dr. Hans, durante todo esse período, né, desde março aí que a gente não está podendo ir na casa, né, na casa de prece, ele que já é um médium super desenvolvido, elevado, tal, desde então ele não recebe o Dr. Hans por não estar no ambiente propício, ou quando a relação entre o encarnado e o desencarnado é mais forte, digamos assim, esse contato ainda acontece, só que de outra forma, por exemplo, em sonho, em insights, alguma coisa assim. Obrigada, um beijo para todos. Oi, Elô, boa noite. É assim, o médium não trabalha só cedendo o seu corpo, né, os seus órgãos, para que um espírito venha trabalhar através dele. Ele trabalha o tempo todo, e o seu José também trabalha o tempo todo. A ligação dele com o plano maior é maior do que a nossa. Então, ele, por espírito, o Senhor José, ele continua trabalhando o tempo todo. E a sua ligação com o Dr. Hans, nesses momentos, ele está sempre ligado com ele. Então, quando ele vê que alguém precisa de algum atendimento, que alguém liga, né? Todo mundo liga para pedir ajuda, ele, Senhor José, como espírito, pode ajudar, como também ele pode acionar o Dr. Hans, que transmite para ele as instruções
com o que ele precisa fazer na hora. É isso? Tem mais alguma orientação? Então o médium o tempo todo, não para, né? Quanto mais evoluído, quanto mais ele conhece, ele mais trabalha, né? Eu lembro que o Cristo sempre falava, né? O meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então todos nós temos que cada vez mais trabalhar, né? Seja do próprio médium, seja servindo de canal para os mentores espirituais. Pergunta da Dona Mari. Como sabemos se estamos no caminho certo quanto à nossa mediunidade? Dona Mari, eu acho que quando nós nos alegramos no trabalho que fazemos em nome do Cristo, né? Eu acho que é isso. Uma outra pergunta da Dona Mari. Por que nos sentimos tão mal quando aproximamos de certas pessoas? Porque como nós vimos, né, Fabiana, você quer responder? Não, por favor. Como nós vimos aqui no capítulo, todos nós ainda aqui na Terra, né, a maior parte emitimos pensamentos não muito bons. Né? E aquele que já consegue captar os pensamentos, né, que já estudou mais, que já praticou mais, que tem maior sensibilidade, ele consegue captar tanto os pensamentos bons, né, os fluidos, as vibrações de onde ele está, como ele consegue também captar os pensamentos não muito bons. Então, é por isso que a gente sente essa diferença, né? A diferença de pensamentos, de sentimentos, e o trabalho que a gente tem que fazer é sempre o mesmo, né? Quando percebemos aquele que está precisando, esse sentimento, né, essa vibração não muito boa, é a gente orar por eles, né? E aí, vendo que eles vão se melhorando, vendo que o rosto, né, a palavra daquele ser, sentindo a nossa vibração de amor, eles vão se melhorando. E aí nós também vamos sentindo bem por ter ajudado mais um irmão do caminho. Pergunta de Madu Silveira. Por que nos influenciamos tanto pela energia de certos espíritos? Acho que é um pouco parecido, né? De que a pessoa encarnada ou não, né? A gente pode sentir a vibração da pessoa encarnada, como pode sentir a vibração de um espírito mais próximo, né? E acho que o comportamento é bastante semelhante com a resposta que você deu, né? Acho que a gente tem que, sentindo essa diferença de vibração, a gente tem que orar para que aquele espírito também se sinta bem e possa vibrar de forma melhor. E aí, conforme a gente vai estudando, aprendendo, conhecendo, né, os assuntos, conhecendo o comportamento daqueles que vêm nos ensinar do plano superior, nós também vamos aprendendo a nos comportar perante essas vibrações, né? Então, muitas vezes a gente já, mesmo vendo o que está acontecendo, a gente já não vai deixar chegar até nós, né? Nós já vamos agir antes que aquela vibração possa não nos fazer muito bem. Oi, Ailô, de novo. Sobre isso que a Fabiana está falando agora, eu recebi recentemente um gráfico, né, com a assinatura vibracional da escala de Hawkins, que fala que quanto mais elevado o nosso padrão vibracional, melhor para nós. Vou até colocar no grupo para dividir com vocês essa tabelinha colorida. E é mais ou menos isso, daria para comparar sobre isso que ela está falando da atmosfera estar mais densa, com padrão vibracional mais baixo. Tem a ver com isso também? É possível até se explicar isso cientificamente ou não? Estou enganada? Olha, Elo, é possível explicar. Eu não tenho conhecimento. O que nós conhecemos é que aqui mesmo ele explicou que mesmo estando numa atmosfera pesada ali, tem elementos sutis, porque as esferas se interpenetram. Então não é porque naquele ambiente que a gente está é muito pesado que nós não conseguimos, quando já estudamos, já conhecemos, já praticamos, não consigamos tirar o melhor do que existe ali, né?
Então, eu não saberia te explicar sobre essa tabela agora, mas é assim, está tudo intercalado, né? Tudo está entrelaçado, não existe só ruim, só bom, né? Existem esferas que vão se intercalando para que uns possam ajudar os outros. Mais algum? Wilson de Santos coloca: ou seja, orai e vigiai sempre? É isso? É isso, né, Wilson? A gente está aprendendo, né? Que não precisamos estar em ambiente nenhum. Nós mesmos fazendo só na nossa cabeça, só na nossa vibração mental, a gente já tem tudo isso, né? Tem o bem e o mal aqui interferindo. Então, é orar e vigiar. Vigiar os pensamentos, verificar se eles são bons ou não. Se são bons, tudo bem. Se não forem bons, vamos orar, né? Para que o nosso anjo guardião nos ajude a mudar de condição vibratória. Vamos orar por aqueles que estão nos trazendo estes pensamentos, para que eles também sejam ajudados. Eu sempre imaginei que quando a gente ora, a gente se coloca em uma redoma de proteção, né? Então, qualquer ambiente a gente consegue se manter, porque está envolto no efeito daquela prece, né? E quanto mais se pratica, mais fácil acessar, né? Sim. Pergunta da Rosana Maita. Fazendo uma analogia à parte da história, onde André e Vicente sentem a felicidade projetando assim a luz que ilumina e facilita o caminho deles na Terra, como seremos encarnados, podemos também iluminarmos os nossos próprios caminhos quando somos otimistas e bons de coração? Acho que é exatamente esse o efeito, né? Eu fiquei imaginando até isso, né? Esse auxílio nesse percurso é como se fosse o nosso caminhar também na Terra. Nós somos auxiliados o tempo todo, né? Quantas coisas aparecem em meio a um problema, uma solução, um auxílio de alguém, né? De alguma forma aquilo é encaminhado. Então, acho que é a mesma sensação deles no percurso ali, de nosso percurso na Terra também, nas nossas dificuldades, né? A gente sentir essa força que vem, que projeta a iluminação ali no nosso caminho para a gente seguir em frente. Isso mesmo. Uma observação da Cristina Modé. Um aspecto que chama bastante atenção nesse capítulo é a importância dos pensamentos e das nossas responsabilidades com as criações mentais. Um trabalho constante para todos nós. Isso mesmo. É orar e vigiar. Perfeito. Bom, então, Fabiana, muito bom. Teríamos muitas perguntas para te fazer ainda, mas já estamos no nosso horário. E as suas considerações finais? Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e acho que deixar essa frase aqui do Aniceto, que é bastante bonita, quando ele fala: agradeçamos a Deus os dons do amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Achei bem forte isso, porque de fato a gente fala bastante, a gente tem que aprender a agradecer tudo que nós temos, que nós recebemos, né? Mas é interessante que a humildade começa muito antes, né? E na verdade ele fala em pedir, né? Porque é difícil a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Como depois vem o próximo passo, que é receber, né? Também nos deixar aberto para receber, porque o tempo todo a gente tem a oportunidade de receber, mas depende de nós estarmos abertos para receber tudo isso, né? E ao fim, sim, agradecer, que aí acho que é uma trilogia ali de humildade, né? Achei bem bonita essa parte. E agradecer por mais essa lição aqui que a gente teve a oportunidade. Maravilhosa, nós que te agradecemos. Então, só lembrando a todos que a semana que vem é o nosso último estudo deste ano e que retornaremos na primeira quinta-feira de fevereiro com o capítulo 16 e a continuidade do nosso estudo mediúnico. Então, vamos agora, mais uma vez, né?
com os corações já em festas, por tanto aprendizado, sabendo das nossas responsabilidades perante nós mesmos e perante o nosso próximo. Vamos neste momento formando este grande elo de amor, para que possamos trazer dos nossos corações vibrações de paz, de amor, de harmonia, e que possamos entregar os nossos corações ao nosso Mestre Jesus. E a Ti, Senhor, rogamos que junte os nossos corações ao Seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a sua criação, por todas as criaturas, onde quer que se encontrem, por todos os aflitos do corpo e da alma. Rogamos, Mestre, que abençoe os governantes de todas as nações, para que tenham discernimento, equilíbrio, que possam gerar a paz e eliminar as guerras, que possam eliminar as misérias, as doenças, que possam, Senhor, ter a sua luz em seus corações. Rogamos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pelos nossos dirigentes, para que em seus corações haja bondade, equilíbrio, responsabilidade na missão que abraçaram, e que possam fazer o melhor pelo povo brasileiro. Rogamos por todo o nosso povo, para que o amor, a fé e a esperança façam morada em nossos corações. Rogamos, Mestre, por todos aqueles que andam pelas ruas, por todos que estão sozinhos em seus lares, nos orfanatos, por todos que se encontram nos hospitais e por todos os seus familiares, para que o bálsamo do seu amor possa abrandar as suas dores. Rogamos por todos os missionários do plano espiritual e por todos os do plano terreno que se encontram aqui em nosso planeta, nos ajudando a seguir em frente. Rogamos suas bênçãos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, por todos os assistidos, por todos os trabalhadores, pelos nossos vizinhos. E rogamos, Senhor, que possas iluminar os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que ainda não te conhecem. E lhe pedimos, Mestre, por nós mesmos, que nos ajude a ter a força e a coragem para permanecer no caminho do bem. E rogamos, Senhor, que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E a nossa Mãe Santíssima, Mãe de bondade infinita, que tanto lembramos neste mês, que recebeste o Mestre amado, numa manjedoura simples, humilde, que possamos, Senhor, abrir também os nossos corações, para que possamos receber Jesus nele,
todos os dias da nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.